Olá, você, tudo bem? Obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. A quarta-feira que você já acostumou, né? Uma quarta diferente, porque é uma quarta que te convida a ter vida, e vida somente no Cristo, Cristo da cruz. Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. Te convido, então, a mais um capítulo desse programa aí que tem alcançado muitas pessoas, o nosso Quarta Convida. Elogiando aí o trabalho que foi feito pelas mulheres no mês de março, Convida Cast, muito bacana, com uma audiência muito boa, boa repercussão, bastante comentários, né? Isso é legal, porque elas comandaram a entrevista, fizeram as perguntas e o retorno que a gente teve foi muito bom. E agora, para abril, o nosso Convida Cast vai trazer os meus amigos, contando a respeito de uma juventude diferente. Você olhar, eu gravei um Quarta Convida falando de uma juventude diferente, de episódios, de passagens que nós tivemos uma juventude lá dos anos 80, comecinho dos anos 90. Então nós nos reunimos, gravamos um Convida Cast agora, um podcast que vai ao ar agora na última quarta-feira do mês de abril, tá ok? Convida Cast especial com os meus amigos falando sobre uma juventude diferente. E hoje, falando de Jesus, que é a razão, que é a vida, que é o motivo de existir, o Quarta Convida, eu te pergunto, qual é o Jesus que você crê? Quem é esse Jesus que você crê? Você pode falar, o Jesus que todo mundo crê. Não, hoje nós temos aí o Jesus para cada credo, um Jesus para cada crença. Eu até anotei aqui, né, para não esquecer, alguns tipos de Jesus. Nós temos o Jesus curandeiro. Então é aquele que você busca, aquele que líderes, pastores, padres, etc. aí, usam ele apenas como curandeiro. É o Jesus que cura, é o Jesus que resolve todos os problemas na área de saúde, é o Cristo curandeiro. Temos também o gerente de investimentos, o Cristo que é gerente de investimentos. O que é um gerente de investimentos? É aquele gerente do banco, é aquele cara lá do banco, da sua agência bancária, que vai cuidar do seu investimento, que vai falar, olha, esse dinheiro que você tem aí é para você pôr na poupança, porque é pouco dinheiro, não adianta você investir em outra coisa, em ações, em tesouro direto, tá? Ou então, ele vai falar, não, esse dinheiro que você tem aí já pode aplicar em CDI, pode aplicar em tesouro direto, pode aplicar no outro fundo de investimento. Então é aquela igreja onde que você vai, onde você dá 100, porque ele vai te devolver 1.000. Onde você dá o seu salário do mês inteiro, porque Jesus vai prosperar a sua vida. Onde você dá a sua casa, porque ele vai te dar um quarteirão inteiro. Aonde você dá o seu carro, porque ele vai te dar uma frota. Então é o Cristo gerente de investimentos. Então você investe nele, ele é o Cristo da prosperidade. Tudo nessas igrejas, toda pregação é prosperidade. Não tem cristão pobre, não tem cristão que passa dificuldade, porque lá é o Cristo da prosperidade, é o Cristo gerente de investimentos. Como o outro lá é o Cristo curandeiro, é o Cristo que cura todas as coisas. O Cristo inventor. Nós temos o Cristo inventor. Tem igrejas aí que Cristo é inventor. Então os caras ficam inventando coisas. 7 semanas disso, 7 velas daquilo. O mês de Esdras, o mês de Neemias, o mês de Elias, não sei o que lá. É o Cristo inventor. Todos esses que eu estou falando aí, esses líderes inescrupulosos, eles procuram basear essa visão de um Cristo diferente, num Cristo que não está na Escritura Sagrada, lá nas suas posições. O Cristo inventor é um deles, o Cristo médico, como é o Cristo curandeiro, que é tipo de um místico, né? O Cristo médico é aquele que vai usar pessoas para falar, toma esse chá, faça isso, né? É o Cristo que vai usar o tal do profeta dentro da igreja. O Cristo psicólogo, é aqueles caras que pegam a Bíblia, tudo para eles dentro da Bíblia é uma passagem onde eles conseguem enxergar uma coisa psicológica. Olha, Elias estava depressivo, olha, Davi era depressivo, olha, não sei quem. Isso, né, segundo a interpretação particular de cada um deles. Então é o Cristo psicólogo. É o Cristo que eles encontram na Bíblia, que é o Cristo psicólogo que vai resolver todas as suas coisas de uma forma mental, vai trabalhar lá na sua psique, o Cristo psicólogo. Tem mais, tem o Cristo comunista. Jesus Cristo foi um comunista, foi um líder revolucionário, foi
um maluco, né, que se levantou na época contra o Império Romano, que tomava conta daquela época histórica, ou mais um religioso. Então são os vários tipos de Cristo que existem. Nenhum deles é o Cristo da Escritura Sagrada. Nenhum deles. A primeira parte bíblica, segundo o apóstolo São João, no seu evangelho, inclusive, ele descreve isso, diz que antes de tudo, antes de todas as coisas existirem, antes de tudo vir a acontecer no mundo, antes de tudo, no princípio, era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus, é o próprio Deus. Ele se manifestou em carne, o Verbo se fez gente e de forma humana, de forma de gente, ele habitou entre nós. E aqueles que conseguiram enxergar, viram a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Ele mesmo diz também, do Cristo, o apóstolo São João, que ele não é qualquer um, ele é o caminho, ele é a verdade que conduz à vida eterna. Ele diz na palavra que ele é a ressurreição e a vida. Esse é o Cristo, nada a ver com aqueles outros. Ele é o pão da vida. Aquele que come desse pão nunca mais terá fome. Aquele que bebe da água da vida, que é o Cristo, nunca mais terá sede, porque serão saciados da fome e da sede espirituais. Ele é o leão da tribo de Judá. É aquele que veio a esse mundo para vencer e retornará a esse mundo conforme a Escritura, como vencedor, como triunfante. Como ele se manifestou, primeiramente, como o Cordeiro Pascal. Estamos aí na Quaresma, período da Quaresma, prestes a celebrarmos a data mais importante do calendário cristão, que é a Páscoa cristã. E no período da Quaresma, nós estamos nos preparando para esse evento maravilhoso, que é relembrarmos o Cristo como o Cordeiro Pascal, aquele que se oferece como sacrifício em nosso lugar na cruz do Calvário. Esse é o Cristo. Não é aquele da prosperidade, não é aquele da cura, não é aquele médico, não é aquele revolucionário. É o Cordeiro de Deus, que mais tarde se apresenta como o poderoso leão da tribo de Judá, que saiu para vencer. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é a raiz de Davi, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, a brilhante estrela da manhã, o único Senhor e soberano, o Deus que se fez Filho, o Deus Filho na pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Tudo aquilo que eu citei aqui, o Cristo médico, o Cristo revolucionário, um Cristo que dá prosperidade, tudo isso ele pode dar conforme a vontade dele, o plano dele e o projeto do Pai, o projeto do Todo-Poderoso. Mas isso não vem de nós e isso não é aquilo que temos que buscar nele. O que temos que buscar nele é a salvação. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nesse Cristo, ainda que morra, viverá. E é essa a nossa esperança. Morremos para esse mundo, mas viveremos para a vida eterna devido a esse sacrifício maravilhoso que o Cristo Pascal nos deu através da sua oferta na cruz do Calvário. E não se esqueça, o túmulo está vazio. A Páscoa, ela celebra a cruz e ela celebra o túmulo vazio. Lembra, algum tempo atrás eu falei da manjedoura, da cruz e do túmulo vazio. São os símbolos do cristianismo. O túmulo está vazio, porque esse Cristo, que não é revolucionário, que não é psicólogo, que não é médico, que não é curandeiro, ele é o Cristo que nos deu vida eterna, porque ele ressuscitou, ele é a vida eterna. Te convido a conhecer esse Cristo, o Cristo autêntico, genuíno e verdadeiro da palavra, o Verbo que se fez carne, aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser para todo sempre, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, a brilhante estrela da manhã, o Senhor dos senhores, o Jeová Jiré, o Jeová que provê, o Cristo que provê, que está sempre nas nossas vidas. Te convido a conhecer esse Cristo, caso você ainda não conheça. Caso você foi apresentado para um desses outros Cristos aí, por esses embusteiros que andam por aí, mercadejando a fé e enganando aos incautos, eu te convido a conhecer o Cristo verdadeiro, o Cristo da cruz, o Cristo do túmulo vazio. Se Ele quiser te dar prosperidade, Ele vai dar. Se você vai viver com o pão nosso de cada dia, dia a dia, você vai viver feliz da mesma forma. Se você tem uma doença, Ele pode te curar, mas se a doença vier apenas para afligir o teu
corpo físico e a tua alma, o teu espírito vai estar guardado em Deus, você vai ser feliz convivendo com essa luta, com essa enfermidade. Ou seja, a nossa alegria não está numa cura, a nossa alegria não está na prosperidade. Ficamos felizes com o operar de Cristo. Cremos totalmente no operar de Cristo. Cremos num Cristo total, completo. A palavra completa, o Cristo que cura, que abençoa, que multiplica. Cremos nesse Cristo. Mas o objetivo maior é o Cristo da cruz. É o Cristo que é a ressurreição e a vida. É esse que eu te convido a crer. Por isso existe o Quarta Convida. Porque a vida somente é possível através deste Cristo. Conheça Ele melhor. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, estude a Bíblia Sagrada e procure uma igreja séria onde a Bíblia Sagrada é levada também a sério. Obrigado por estar comigo. Mais um Quarta Convida. Estar conosco lá da Ebravo Tremembé. Veja lá no YouTube da Ebravo Tremembé os outros vídeos que nós temos lá, dos nossos cursos dominicais, de vários estudos das nossas escolas bíblicas, de vários trabalhos para crianças, aulas para crianças e vários outros tipos de estudos, de conversas, de crônicas que nós temos lá. Visite o site, visite o YouTube da Ebravo Tremembé, o Instagram, o Facebook, mas principalmente o YouTube, onde estão mais de 1.600 vídeos para você poder se alimentar de coisas boas. E te convido a estar comigo na próxima quarta, para juntos, você aí e eu aqui, termos mais uma quarta-feira diferente, uma quarta que te convida a ter vida. Até lá, um grande abraço, Jesus abençoe, guarde a tua vida, a tua família.